Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Essa igreja se coloque de pé para estarmos orando ao Senhor, para darmos início ao culto ao nosso Deus nessa manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus Santo, Deus tremendo, ó Pai, em nossas vidas, nós nesse momento, ó Deus, queremos estar te rendendo graças ao Senhor. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, ó Deus, pela noite maravilhosa em Tua santa presença, ó Deus, pela manhã, ó Deus, ao qual nós contemplamos, ó Deus, a formosura do Senhor. Abençoa, ó Pai, cada um dos Teus servos, de Tuas servas que se encontram conosco nesta manhã, para exaltarmos, glorificarmos um Deus que é santo, santo, santo e tremendo, ó Deus, em nossas vidas. Tudo que iremos fazer aqui, ó Deus, seja tão somente para o Senhor, meu Deus. Apressa os passos, ó Deus, daqueles que ainda estão por vir, ó Pai, este culto, que o Senhor esteja abençoando, Teus anjos estejam acompanhando até aqui, ó Pai, a Tua casa santa de oração, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós desde já te louvamos e bendizemos ao Senhor. Amém. Peço, irmãos, que abram aí suas Bíblias no Salmo de número 31. Salmo de número 31. Estarei lendo os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimistes, Senhor Deus da verdade. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conhecestes as angústias de minha alma. Compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Torne-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na roda fogem de mim. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei, envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, amados. Convido os irmãos do louvor para entoarem o hino ao Senhor. Hino de número 10. A criação e seu Criador. Criatura de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, ó louvai-o, aleluia, o sol dourado a refulgir, tu lua em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia. Aleluia, ó boa terra que nos dás,
bênçãos canta já. Oh, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai. A glória a Deus, Senhor e Pai. Oh, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Oh, louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Oh, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Peço mais uma vez os irmãos que abram as suas Bíblias em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Da mesma forma, estarei lendo os versos ímpares e a igreja os versos pares. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda os mesmos sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E para com os gentios glorifique a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, mas nas coisas concernentes a Deus, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-nos, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo, para que eu veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. E o Deus da paz com todos vós. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse nosso momento nós estarmos confessando ao nosso Deus os nossos pecados, as nossas faltas, né? Que a todo dia nós pecamos contra o Senhor, né? E o Deus da misericórdia, do perdão e do grande amor que Ele tem nos concedido, Ele nos perdoa, né? Vou convidar o nosso irmão Gabriel
para juntos estarmos louvando ao Senhor com hino. Hino de número 52, Glória e Coroação. Amém. Convido nosso irmão presbítero Romeu que nos eleve a Deus em oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 130, versículo 3 e 4, fala da declaração do perdão que Deus nos concede a cada dia a um pecador que de coração se arrepende diante do Senhor. Salmo 130, versículo 3 e 4 diz assim: Se observardes, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Amém. Glória a Deus. Nesse momento que nós estaremos louvando ao Senhor com cânticos espirituais, a igreja tem a oportunidade de estar trazendo também seus dízimos e as suas ofertas. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, amados. Vamos ficar de pé novamente para adorarmos ao Senhor. Vamos começar cantando, louvando ao nosso Deus, com o hino de número 153, Amparo Divino. Adoremos ao Senhor de todo o nosso coração. Com tua mão, Senhor,
mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá nos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, conduze-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Amém. Continuemos adorando ao Senhor com louvor, consagração. No Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas e tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Glória a Deus. Poder se assentar. Eu quero convidar o nosso irmão Del Reis que faça uma oração de gratidão ao nosso Senhor. Meus irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, abramos a santa palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 9, Atos 9, do versículo 1 ao versículo de número 31. Atos 9,
do verso 1 a 31. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 31. A palavra do Senhor nos diz assim nesta manhã. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo.
pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai exaltado, bendito, Criador, Senhor nosso, eis-nos aqui na Tua presença, ó Pai, criaturas, criados à Tua imagem, mas caídos em pecado, é bem verdade, salvos pela graça, mas ainda pecadores diante do Senhor, diante da Tua palavra. Estamos aqui, ó Pai, para Te adorar. Toda glória seja ao Senhor, pelos Teus feitos poderosos na criação, na história, e especialmente na história da redenção, na história da salvação em Cristo Jesus, e também a obra do Teu Espírito com a palavra que alcança pecadores perdidos, como nós, como vemos aqui na vida deste jovem Saulo, ao qual o Senhor o quebrantou pela Tua palavra, o converteu a Cristo, e de perseguidor tornou-se discípulo do Senhor, apóstolo de Cristo Jesus. Ó Deus, fala conosco por esse texto, nos santifica, nos purifica dos nossos pecados, quebranta-nos, nos dá um coração obediente a Cristo Jesus, e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado na Tua igreja, pela Tua palavra, nestes dias de trevas, de ignorância espiritual, de orgulho espiritual, nestes dias, ó Deus, em que os homens perseguem a Cristo, a Sua igreja. Ó Deus, que o Senhor venha subjugar os Teus inimigos, que o Senhor venha operar com graça, com poder, e que possamos também, ó Pai, nestes dias maus, ver vidas rendidas aos pés de Jesus. Assim que o Teu nome seja exaltado, a Tua palavra, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar expondo o livro de Atos, e neste capítulo, como em toda a Bíblia, fica muito evidente, muito claro, que ao Senhor pertence a salvação. O Senhor está cumprindo o seu conselho eterno, o seu decreto na história. Ele é soberano, Ele governa as nações. O Deus que se revela nas Escrituras é um Deus que não há acasos, não há nada fortuito. Tudo está debaixo do seu controle, especialmente o destino eterno de anjos e homens. O nosso destino eterno, a salvação de pecadores, pertence ao Senhor, está nas mãos do Senhor, e não há nenhuma conversão tão maravilhosamente exposta nas Escrituras e que manifesta de modo claro que a salvação não é uma obra humana, não é uma obra de iniciativa humana ou de capacidades do homem de buscar a Deus por si mesmo. E isso é muito evidente na vida de Saulo, este jovem aqui que vemos perseguindo a igreja. Então nós temos aqui esta alma não convertida, e nós vemos aqui esta alma não convertida perseguindo a Cristo. Um jovem zeloso, religioso, mas inimigo de Cristo. Um judeu zeloso que respira ameaças de morte contra a igreja. Então nós vemos um jovem tomado de ódio, de perseguição contra a igreja de Cristo, de ameaças.
Então, Saulo considera este novo caminho uma seita. E a postura de Saulo é totalmente diferente da do seu mestre Gamaliel, um homem mais ponderado, mais sensato. Gamaliel, então, entende que se essa obra é de Deus, ninguém poderá impedir, mesmo que ele não cresce e não fosse um cristão, e que se essa obra não fosse de Deus, não daria em nada. E nós já vimos isso também quando tratamos da passagem que fala de Gamaliel. Mas nós vemos aqui, então, irmãos, o jovem Saulo em suas cobiças, em suas paixões desenfreadas, ira, animosidade, desejos de morte. Nós vemos aí no Novo Testamento, no livro de Atos, que ao serem confrontados com a luz do Evangelho, os ímpios, os rebeldes, na verdade eles queriam aniquilar Cristo e sua igreja. Depois perceba nos Evangelhos que quando Jesus fazia milagres, curava pessoas, ressuscitava mortos, as pessoas queriam matar a ele por essas boas obras. E aqui nós vemos o mesmo acontecendo na vida de Saulo, perseguindo a igreja, os servos do Senhor. E então nós não vemos aqui Saulo participando ativamente de assassinatos, não sabemos, não vemos aqui descrito isto, mas certamente ele perseguiu os crentes, os encarcerou e deu votos de consentimento, que é o que vemos no caso de Estevão. Ele dava o seu voto, o seu consentimento. E esse jovem não estava satisfeito em perseguir em Jerusalém, mas ele pede a autorização dos sacerdotes para, viajando então, para ir às outras sinagogas, e ele vai agora para Damasco, em perseguição da igreja, dos cristãos. Irmãos, Damasco, a capital da Síria, fica ao norte, 240 quilômetros ao norte. Uma cidade, então, onde passavam ali caravanas comerciais. O cristianismo, então, se espalhou, já estava se espalhando por toda parte, por todo o mundo. Então, Paulo desejava que Saulo purificar as sinagogas da presença cristã e, então, erradicar o cristianismo. E, na verdade, não era apenas contra a igreja a sua ação. Na verdade, ele estava com o seu coração rebelde contra Cristo, contra o ungido do Senhor, o Messias, que se revelou, que veio à história, que encarnou e cumpriu a sua obra de redenção nesta terra. Então nós vemos aí no capítulo 9 a descrição deste jovem respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, e no verso 2, pedindo cartas às sinagogas para prender os crentes. E então Saulo viaja, no verso 3 é dito que estrada afora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. O texto nos dá a entender que o momento aí era de dia. A ideia aí é que era um momento do dia onde o sol brilhava ao meio-dia. E então, mesmo no momento em que o sol brilhava mais fortemente, o Senhor aparece como uma luz, um brilho extraordinário. Então, uma aparição do Senhor Jesus Cristo ali, e uma luz do céu brilhou ao ponto dele cair por terra. Uma luz brilhante. Os companheiros viram algo, mas não viram ninguém. E neste momento, então, uma voz do céu, chamando pelo nome daquele jovem. Um chamado pessoal: Saulo, Saulo, por que me persegues? Chamando o nome daquele perseguidor. E ele responde: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. O Senhor Jesus então aparece àquele inimigo, dizendo a ele: eu sou o Cristo, a Jesus. Você não está perseguindo meramente a igreja.
Você está me perseguindo. Você está perseguindo a minha noiva, a igreja, o meu corpo. Irmãos, há uma doutrina bíblica que é muito interessante, é uma verdade das Escrituras, de que a igreja é a noiva de Cristo, Cristo é o cabeça, a igreja, o seu corpo, e há uma união mística entre a cabeça e o corpo, há uma unidade. Essa é uma doutrina maravilhosa, que a igreja nós precisamos estudar e aprender, e Paulo, nas suas cartas, ele sempre repete que estamos em Cristo, fomos eleitos em Cristo Jesus. Nós estamos unidos a Cristo, pela obra do Espírito, pela regeneração, pela união com a sua igreja, com o seu corpo, somos membros do seu corpo. A tal ponto esta união é verdadeira que quando um membro sofre, todos sofrem. A tal ponto esta união é verdadeira que quando a igreja é perseguida, na verdade os homens estão perseguindo o próprio Cristo. Esta união maravilhosa. Vemos esta doutrina aqui exemplificada claramente. A união de Cristo com o seu povo. Então, isso é tão verdadeiro, irmãos, que quem recebe os discípulos de Cristo, recebe a Cristo. Quem recebe um enviado de Cristo, com a mesma dignidade, de fato está recebendo o próprio Cristo. A palavra não é de homens. Devemos receber como a palavra de Cristo, quando o Evangelho ele é fielmente pregado. E quem rejeita os seus enviados e a igreja, não está rejeitando a homens, mas ao próprio Cristo. E diante disso, então, nós vemos a seriedade, a solenidade daquilo que somos, daquilo que fazemos, daquilo que representamos como cristãos, como igreja de Cristo na terra. Nós somos o povo de Deus, o corpo de Cristo. E vivemos nessa terra, então, em união com o nosso cabeça, que é o Senhor, que é quem nos dirige pela sua palavra, que é quem nos sustenta, nos guarda, nos alimenta. Então, essa doutrina da união do crente com Cristo é maravilhosa, e isso tem a ver também com a presença de Deus com o seu povo, por meio desta união. A presença de Deus está conosco, a graça de Deus, o amor de Deus está com o seu povo, o seu Espírito. Então há uma presença constante, estamos unidos ao Senhor. Então agora Cristo ressurreto, aparece diante de Saulo e ele é consciente de algo extraordinário. Ele pergunta: quem és tu? E ele responde: eu sou Jesus, a quem tu persegue, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Então, Estevão estava certo. Saulo estava errado. Cristo ressuscitou. Jesus é Deus. Ele é o Deus homem. Ele não é mera criatura. Ele não é a primeira criatura de Deus. Ele é o Deus encarnado, o Deus bendito. Ele foi até o fim, ele derramou a sua vida na cruz. Mas a morte não o pôde reter, ele ressuscitou. Ele ascendeu aos céus, ele está à destra do trono de Deus. Ele vive, ele reina, ele é soberano e Senhor dos senhores. Nada acontece que não seja da sua vontade soberana. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a sua igreja. Saulo não pode destruir a igreja de Deus. Saulo não pode contra Deus, contra Cristo. Ele não pode contra o Senhor.
Na verdade, irmãos, nós vemos aqui a soberania de Deus. Nada poderá impedir os santos propósitos de Deus, o seu decreto de se cumprir. O Senhor é soberano, Ele pode impedir. E Ele vai impedir tudo aquilo que atentar para destruir a sua igreja. Os planos de Deus vão se cumprir na sua igreja. Você acha que Deus vai deixar? Deus é soberano nos seus decretos, na sua salvação. Você acha que Deus vai deixar algo ou alguém frustrar esses propósitos, esses planos? Você acha que Deus soberano vai permitir isto? Na verdade, Ele está fazendo com que os seus decretos se cumpram na história. Ele está redimindo os pecadores, guardando a sua igreja, preservando o seu povo. Então, é este Cristo que pregamos. Deus de Deus, o Deus homem, o Deus encarnado, o Deus vivo. A quem diante dele somos criaturas, totalmente dependentes dele, da sua graça, distantes da sua grandeza. Ele é Deus bendito. Então, Estevão estava certo. E Paulo consentiu na morte de um inocente, Saulo. Ele estava errado. O Senhor então aparece a ele. Ele é imediatamente subjulgado e quebrantado. Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Verso 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. O homem agora está cego, tateando, escamas nos seus olhos. Mas, irmãos, agora, nunca jamais esse jovem viu tão claramente. Ele é cego, ele está cego, mas agora ele vê. Ele pode ver espiritualmente. Ele está quebrantado. Ele permanece ali na cidade, os companheiros retornam a Jerusalém, mas ele está ali sem enxergar, jejuando, orando, ou seja, ele está cego, mas agora ele vê. Antes ele enxergava, mas estava cego. Ele era como os fariseus que Jesus disse, que os fariseus falando daquele cego que foi curado. Então quer dizer que nós estamos cegos? Nós somos cegos? Sim, eram cegos. Mas eles diziam que viam, que enxergavam. Mas eram cegos. E Saulo agora é um cego que enxerga pela graça de Deus. Então este homem que antes perseguia a Deus, agora está orando, humilde, quebrantado. Meus irmãos, Deus está lidando com o seu servo, tratando com ele. A obra do Espírito, a obra de Deus quebrantando esta alma, uma experiência genuína de conversão, de um homem que viu a glória de Cristo, ele viu a glória do Senhor, não apenas um sonho, mas Cristo ressurreto, o Cristo ressurreto apareceu para este homem. E vemos então agora ele cego, humilde, orando. E no verso 10 é dito que ele ficou hospedado. Havia em Damasco um discípulo, ele ficou hospedado em Damasco. E o Senhor então aparece a um discípulo para enviar a Saulo, para o batizar. Então ele fica ali em Damasco, ele fica ali esperando a vinda de Ananias. Deus está tratando, ele fica hospedado na casa de um cidadão chamado Judas. E então ele está ali como que esperando uma resposta de Deus, orando. E o Senhor aparece a Ananias, um discípulo do Senhor. E ele diz: Ananias, vai lá na rua direita,
na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, ele está orando. Meus irmãos, que susto Ananias levou nesse momento. Lendo os comentaristas, lendo um comentarista americano, Sproul, ele disse que seria algo mais ou menos assim, você dizer que um terrorista como Bin Laden agora se converteu ao patriotismo americano. E eu fiquei tentando pensar, né, quais seriam os inimigos da nossa pátria, né, da nossa nação. Pessoas que sabotam a nossa nação, né, pessoas malfeitores, sei lá, pessoas envolvidas na política ou na bandidagem, se convertendo e entrando na igreja. Que susto então nós levaríamos? Que resistência haveria? Não, Senhor, esse Saulo é um terrorista. Esse homem queria destruir a igreja, entrando de casa em casa, arrastando, levando-os ao cárcere. É um inimigo da igreja. Mas então Deus diz a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Ele é meu servo, é meu instrumento. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias é como que relutantemente ali, ele reluta, mas ele é convencido pelo Senhor. Aí, a se encontrar com Saulo, que era terrível, mas agora estava orando. Algo mudou dramaticamente a vida daquele homem, a visão de Cristo. E então o Senhor aparece a Ananias e deixa claro que algo já havia acontecido, uma conversão. E agora, aquele Saulo agora é um instrumento do Senhor e será grandemente usado. Aquele que perseguia o Evangelho à igreja será grandemente usado para pregar o Evangelho. Então, Deus escolheu este jovem, discípulo de Gamaliel, conhecedor das Escrituras, cidadão romano. Deus escolheu este jovem para esta tarefa, representá-lo diante dos gentios e reis, ser apóstolo de Cristo Jesus. Ele haverá de cumprir essa tarefa. Vá, Ananias, é meu instrumento, é aquele que eu escolhi para cumprir essa tarefa. E então nós finalmente vemos Ananias indo aí no verso 17 e entrando na casa, impôs eles as mãos dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram escamas dos olhos, tornou a ver, foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e permaneceu em Damasco ainda alguns dias. Então Saulo foi batizado, seu jejum então, finalmente quebrado, o seu jejum, e ele imediatamente começa a pregar a Jesus. Ele começa a pregar a Cristo. Anunciar a Cristo, é isso que nós vamos ver no verso 20. Pregava nas sinagogas. E as pessoas estavam assustadas com o que estava acontecendo. Um grande milagre. Irmãos, é muito importante, e não é por acaso que o Senhor registrou essa conversão nas Escrituras. Saulo se tornou apóstolo de Cristo. E ele não tem algumas das credenciais apostólicas. Ele não havia visto o Senhor, andado com o Senhor. Ele não havia sido discípulo de Cristo durante todo o seu ministério. E era um perseguidor da igreja. E se tornou um grande apóstolo, responsável por escrever grande parte do Novo Testamento. Então, imagine você como a igreja aceitaria que este jovem agora, este convertido agora, era apóstolo. Como a sua autoridade seria recebida na igreja.
um perseguidor, um inimigo. Então, o Senhor quis que em várias partes do livro de Atos essa conversão ficasse registrada, para que a igreja acolhesse ao seu apóstolo, ao seu chamado, aquele que foi amado na eternidade, aquele que o Senhor chamou Saulo, Saulo, aquele que, como os profetas do Antigo Testamento, ouviu este chamado pessoal do Senhor para a salvação, para o serviço de Cristo e da sua igreja. Então, esse texto ele é muito importante para entendermos o Novo Testamento, para entendermos que Paulo, de fato, é um apóstolo de Cristo Jesus. Irmãos, eu quero trazer ainda aplicações diante desse texto, algumas considerações. Essa é uma conversão dramática. E muitos querem explicar cientificamente o que aconteceu com Paulo, e alguns acham que, alguns aí da psicologia da religião, ciências da religião, acham que Paulo teve um ataque epilético. Pessoas incrédulas que não creem em experiência religiosa alguma. Então elas vão às Escrituras e olham para isso como o homem ficou louco. Mas, irmãos, esse homem viu a glória de Cristo e foi completamente transformado pela sua graça. E nós vemos, como falamos no princípio, a soberania do Senhor na salvação. O Senhor não chegou para o jovem Saulo e disse: com licença, meu jovem, você não quer servir a Jesus? Você não quer, quem sabe, aceitar Jesus na sua vida? Não. Soberanamente o Senhor o humilhou, o quebrantou, pelo seu Espírito, pela sua palavra, imediatamente convencido do seu pecado, da sua miséria, de que Cristo é o Senhor. Então, a salvação, ela, claro, tem origem em Deus. E Deus é soberano. As pessoas não querem que Deus seja soberano sobre as questões de salvação, sobre as questões de destino eterno. As pessoas não querem, acham que isso seria violentar a vontade da criatura. Isso é um erro. Há uma ação soberana de Deus, mas esse homem é convertido pelo Espírito. E estando convertido, ele se submete de boa mente, de boa vontade. Na verdade, o convertido sabe que não há para onde ir. Só Cristo é Senhor e Salvador. Então, esta conversão foi um milagre extraordinário de Cristo, da sua graça. Ou seja, vemos a soberania do Senhor para salvar o homem no seu pior estado. Deus é soberano na sua salvação. O seu chamado é eficaz na vida dos seus eleitos, é pessoal. Ele chama pelo nome, chamou Saulo pelo nome. Saulo, Saulo. Um chamado pessoal que também traduz aí uma palavra de intimidade, chamando ele pelo nome. Então ele viu a glória de Cristo, como Estevão viu em sua morte, Pedro, Tiago e João na transfiguração. Mas ele ficou então cego, como que cegado por esta glória. Mas ao ver a glória de Cristo, isso transformou completamente a sua vida. Ele agora é um novo homem, humilde, quebrantado, filho, servo, disposto a sofrer pela causa do Evangelho. Ele foi escolhido para isso, para fazer o nome de Jesus conhecido, para sofrer a ira dos opositores. Deus o chamou para isso. Então, meus irmãos, muitos viram a Cristo na sua vida terrena, mas não viram a glória de Cristo. Saulo agora contemplou a glória de Cristo e foi convertido, foi quebrantado.
Muitas pessoas acham então que usam esse texto da conversão de Saulo para dizer assim, não, se eu sou um eleito, então o Senhor vai atrás de mim como Ele fez com Paulo, e de fato Deus é soberano na salvação, e nós não negamos isso, mas quando a palavra de Deus veio a este homem, ele foi transformado, ele não continuou no pecado. Ele se converteu, ele foi batizado, ele se uniu à igreja de Cristo. Ele se tornou um apóstolo, um pregador. E nas suas cartas ele vai dizer que ele fez tudo isso na sua incredulidade, no seu pecado. Nós vemos então, durante toda a sua vida, um homem que tem convicção de pecado. Não um homem perfeito sem pecado, mas um homem consciente que é o principal dos pecadores. Então, irmãos, a soberania de Deus na salvação jamais é desculpa para se endurecer contra Cristo, para recalcitrar contra os aguilhões, que era o que Saulo estava fazendo antes da sua conversão. Não é nessa passagem, é num texto paralelo em que isso é citado. Em outra descrição da conversão de Paulo, onde o Senhor diz a ele, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Os aguilhões eram instrumentos ali para o animal avançar. Os bois que puxavam carros eram teimosos. Às vezes não queriam puxar ali aquele carro, então eram açoitados. E não tinha jeito, eles tinham que andar e puxar o carro. Então o Senhor diz para aquele jovem obstinado e irado, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões, lutar contra Deus. De tal maneira, irmãos, que nós vemos que quando o Senhor começa a operar na consciência, numa alma, que está ouvindo a sua palavra, a pregação, às vezes há resistência. Quando pregamos que a salvação, a graça de Deus é irresistível, não quer dizer que o homem não resista. Não quer dizer que a conversão é fácil ou sem luta. E então, dura coisa é para o pecador recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é. Os puritanos falavam de uma prensa da alma, a convicção de pecado. Essa é uma experiência, irmãos, muito rara na igreja hoje. A gente vê a conversão súbita de Saulo num instante, mas o que vemos aqui é que o Senhor o quebrantou nesse momento, mas não quer dizer que todas as conversões seguem esse padrão. Ele foi quebrantado. Mas então, muitas vezes, antes da regeneração acontecer na alma, Deus vai tratando com o pecador, o humilhando, o quebrantando. E é possível que encontre resistência na alma. Mas dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Pecador não convertido, dura coisa para ti, é recalcitrares contra os aguilhões. Se você tem ouvido a palavra de Deus, não fique esperando uma luz brilhar do céu. Não fique achando que, não, mas Saulo, eu posso ir lá, fazer o que quiser. E onde eu estiver, Deus vai me converter, se eu sou um eleito de Deus. Se Deus já tem te enviado a sua palavra, se o Espírito já está operando na sua vida, ore ao Senhor, se humilhe diante dEle. Porque o seu destino eterno está nas mãos de Cristo. E claro, aqui nós vemos uma conversão extraordinária, mas não quer dizer que todas as conversões sigam o mesmo padrão. E o meio ordinário de Deus, Cristo está falando hoje, pela palavra, pela pregação. Então, irmãos, hoje, as conversões, é possível acontecer conversões como esta? Claro, o Senhor é completamente soberano na sua salvação, mas nós devemos entender que houve um quebrantamento, mesmo sendo um intervalo breve de tempo, e no final o homem foi transformado,
E nós então também como igreja devemos lembrar que Deus converte grandes pecadores também. Então devemos orar, pregar este evangelho, dizer aos pecadores que se arrependam, que possam estar indo a Cristo Jesus, e saber que grandes inimigos podem ser convertidos e subjugados a Cristo, transformados. Há uma obra soberana do Senhor, uma obra do Espírito. Nós devemos, irmãos, pregar, orar por isso. Não devemos, então, temer. É claro que vemos aqui Ananias aí temeroso, mas devemos desejar conversões genuínas, pessoas verdadeiramente transformadas, quebrantadas, como aconteceu com este jovem Saulo. Então, em tudo isso nós vemos Cristo reinando sobre a sua igreja, sobre a sua palavra, o Deus Trino, soberano sobre a salvação. Então, meus irmãos, nós como igreja devemos dar boas-vindas a todos os verdadeiros convertidos, independente das suas vidas passadas. O que devemos observar é a conversão, porque nós cremos que Cristo tem poder para converter pecadores como Saulo foi convertido. E nós devemos então desejar isso, pregar, para que este evangelho alcance vida, alcance pecadores para a graça de Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos isso e podemos agradecer ao Senhor, porque Ele está operando estas graças, é Ele quem salva os perdidos, e nós vemos aqui como é maravilhoso a obra de Cristo na sua igreja, e nós cremos sim, e devemos orar para que também possamos experimentar estas realidades na igreja de nossos dias. Então, que o Evangelho seja pregado, que Cristo seja exaltado e que possamos, como igreja, também agradecer ao Senhor por estas graças. Vamos, irmãos, orar nesse momento e agradecer ao Senhor pelo Evangelho, pela sua palavra exposta. Senhor, louvado, exaltado seja teu santo nome em toda a terra, por esse momento, pela tua palavra, ó Deus, que nos confronta, que nos revela o teu poder na salvação de pecadores. Ó Pai, não permita, ó Deus, que recalcitremos contra os aguilhões. Se há almas ainda resistindo ao chamado de Cristo, cremos, ó Pai, no teu chamado eficaz. Cremos também, ó Deus, na responsabilidade do pecador de se humilhar, de buscar a Cristo, e que o Senhor não rejeita nenhum dos que vão sinceramente ao Senhor. Ó Deus, usa a pregação, atrai pecadores a Cristo, que vidas venham servir ao Senhor, também aqui neste lugar, e que sejam atraídas tão somente pela glória de Cristo. Sabemos que nós somos como igreja pecadores, falhos, mas que Cristo seja exaltado aqui, e que aqueles que vierem aqui, ó Deus, possam vir para buscar ao Senhor e que possam ver a Cristo através da pregação da palavra. Assim, abençoa essa palavra, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã nós vamos participar do sacramento da mesa do Senhor. Eu peço que os irmãos abram aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Eu vou ler o texto da instituição do sacramento. Enquanto isso, os irmãos que irão nos auxiliar na distribuição dos elementos podem também se aproximar da mesa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 17 em diante. Temos aí a instituição da mesa do nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo,
porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, será que estamos conscientes? Será que temos discernimento do que fazemos quando estamos aqui, ou quando somos unidos à membresia da igreja visível? Será que temos consciência de que é a Cristo que estamos servindo? Que estamos aqui para cultuar a Cristo, para obedecer a Cristo, e que devemos fazer isso com toda solenidade, reverência, adoração, nos colocando no nosso lugar de criaturas. Então nós vemos que a igreja de Corinto, Paulo exorta aquela igreja por ser carnal, né? No começo desta carta aos Coríntios havia divisões, ali ele fala figuradamente, né? Uns dizendo que eram de Paulo, outros de Apolo, com disputa, com partidos, com comparações, numa atitude completamente carnal, né, aqueles irmãos. E isso é visto também aqui no nosso texto sendo descrito, essa atitude carnal, num desprezo dos que tinham alguma coisa com os pobres. Também isso é visto. Quando nós vemos aí o Paulo dizendo: ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Havia uma refeição ali comum, antes do próprio pão e do vinho, né? Uma festa ágape, uma refeição ali da igreja, de comunhão. Mas o que havia ali então era manifestação também de carnalidade. E aí então Paulo diz: porventura não tendes casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então era ocasião de arrependimento, e nós também precisamos, diante de Cristo, diante da santidade de Cristo, da sua palavra, constantemente nos arrepender e assumir o nosso lugar de criatura. Lutero tinha uma frase que ele dizia assim: deixe Deus ser Deus, né? E eu acho que nós temos que dizer a seguinte frase, né? Nos deixe ser criaturas, né? Somos só pecadores diante do Senhor. Não queremos ser deuses, né? Queremos assumir o nosso lugar. Então o momento da mesa do Senhor é esse.